Pode abrir? Pode abrir. Bom, pode abrir. A primeira? Isso. Se você tiver esse computador aí um pouquinho, para não ficar na frente, coisa. Vai ter que olhar de lá. Vai. Nós estamos na hora. Pessoal, bom dia a todos. Comentando das nossas feiras, né? O pessoal está acostumado com a gente no evento técnico. Eu estou olhando aqui na lista de quem está no WhatsApp, eu estou vendo que tem gente aqui que participava com a gente no ano passado. Schneider, Wagner, de Caratinga, já está online, eu tenho alguns conhecidos aqui já. Estamos voltando para o evento técnico, esse é o número 23. A gente mudou um pouquinho ali o slogan nosso, né? Valorização profissional gratuita, porque a gente não ganha nada com isso, a gente faz isso de graça. Inclusive, o palestrante que está fazendo cada uma dessas palestras para nós, ele tem o seu também para a gente transmitir conhecimento. É um gratuito que a gente não pede recurso nenhum, não usa de dinheiro público, nada, a gente faz em prol da valorização do profissional. Bom dia a todos que estão participando aí pelo YouTube, bom dia a todos os conselheiros da Câmara Civil, que hoje a gente está transmitindo de dentro do Conselho de Engenharia, de dentro da Câmara de Engenharia Civil. A gente trouxe o evento técnico como um item de pauta da nossa reunião de Câmara. A minha Câmara estava fechada, eu vou abrir. Pessoal, então, dando início a esse evento de hoje, contando um pouquinho da história, ele nasceu dentro da Seara, por acaso a associação que eu estou como presidente dela, de forma presencial. Porém, com a ocorrência da pandemia Covid-19, logo a gente transferiu esse evento para esse mesmo videoconferência. E, logo na sequência, várias entidades foram se interessando, foram se agrupando. Hoje a gente está com 27, 28 entidades, e qualquer uma entidade de classe que tiver interesse de participar do sistema Confere-CREA, que for fins educativos, é só solicitar para a gente, e a gente inclui nesse grupo também. Lembrando que todos os eventos nossos ficam disponíveis no site it.ly/evento, no E maiúsculo, técnico com P maiúsculo. Luiz, consegue aumentar o som um pouquinho para nós? Pode que se aumentar também ajuda? Mas é a captação do microfone pro... Deve estar com 2 microfones, tá? Vou desligar o nome. O site da videoconferência vai fazer para o nosso som melhorou. Tirar a máscara, estão pedindo para tirar a máscara, a gente está em ambiente público aqui com muita gente, não posso tirar a máscara. Todos os eventos estão lá, bit.ly/evento técnico, E maiúsculo, P maiúsculo. Consegue acessar todos os eventos, a gente vai disponibilizar ele lá para a semana que vem. Já dando início aqui, sem muita interação, a gente sempre apresentou uma por uma das entidades, hoje a gente vai fazer diferente, eu já vou pular para a apresentação. E o nosso tema hoje é assessoria de engenharia na gestão de projetos municipais. O nosso palestrante vai ser o engenheiro civil Bernardo Abraão Lopes da Silva, engenheiro civil formado pelo FMG em 1978, empresário do ramo da construção civil, professor aposentado da Escola de Engenharia da UFMG, presidente da Associação de Ex-Alunos da Escola de Engenharia da UFMG,
gestor presidente do Centro da Memória da Engenharia da UFMG, conselheiro regional do CREA Minas Gerais aqui, faz parte dessa câmara que a gente está, foi coordenador do CEAP, Comissão Permanente de Educação e Atribuições Profissionais do CREA, nos anos de 17 e 18, consultor de gestores públicos em projetos e obras de infraestruturas municipais, implantou e coordenou o projeto piloto de assessoria aos municípios da AMAG, Associação dos Municípios do Alto Jequitinhonha, coordenou o projeto de urbanização de melhorias físicas e funcionais de municípios, vilas e aglomerados pelo Fundo Cristão para Crianças, coordenou o projeto de urbanização e melhorias físicas e funcionais de aglomerados no município de Belo Horizonte, pelos planos globais específicos. Atualmente, é coordenador de projetos de palestras e cursos de engenharia pública no estado de Minas Gerais. Professor Bernardo, fique à vontade para falar com a gente. Já vou colocar a sua apresentação aqui na tela para o pessoal. Seja bem-vindo e obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu não sei se vai pegar bem. O áudio esse aqui é o professor Bernardo. Bom dia a todos. Eu quero agradecer inicialmente a oportunidade de estar ali com vocês, especialmente ao Eduardo, que me fez esse convite. E hoje, na condição de, como presidente da Associação de Ex-Alunos da Escola de Engenharia, da UFMG, nós temos lá o compromisso de divulgar a nossa profissão, e é por esse motivo que eu estou aqui voluntariamente fazendo mais essa contribuição. É sempre um prazer estar com vocês, quando eu tenho corrido todo o estado e até fora do estado falando sobre o assunto, eu me sinto muito motivado, até mesmo por conta da experiência acumulada. Em 1996, eu iniciei esse trabalho de forma até empírica na UFMG, quando nós fomos para o Alto Jequitinhonha. Eu trabalhei com 20 municípios, tive a oportunidade de levar 20 alunos, e o motivo disso, o que despertou essa necessidade, foi exatamente o desconhecimento que se percebe por parte dos gestores públicos nacionais e da sociedade a respeito do que efetivamente a engenharia pode fazer para contribuir com o processo de tomada de decisões, de infraestrutura urbana e rural. Então, por tudo isso, eu, curiosamente, ainda muito recente, né, na área, eu fui para o Jequitinhonha, consegui um projeto para ir para lá, levei os alunos e nós corremos 20 municípios. Foi uma surpresa, porque pouco se sabia de como atuar, qual seria a metodologia que deveria ser adotada, mas nós tivemos uma compilação de dados que me permitiu formatar essa metodologia, que eu pretendo aprimorar, com certeza. Estamos agora criando um grupo de trabalho de engenharia pública, foi aprovado ontem aqui no plenário do CREA, e nós pretendemos melhorar essa metodologia, atualizar a metodologia. Então, lá em 96, em Diamantina, nós compilamos os dados e conseguimos um dado muito curioso. As demandas eram as mesmas em todos os municípios e davam um número de 17 demandas. E muito curioso isso, eu fechava as demandas de todos os municípios, deu 17 em todas elas. Então, é lógico que eu não estou aqui de forma precisa, querendo assegurar que são 17 demandas de demandas públicas, mas elas são as demandas mesmas, né, que originam outras demandas. Que demandas são essas? As demandas, elas advêm das necessidades humanas. Nós temos necessidades fisiológicas, de segurança, necessidades de sociabilidade, necessidade de reconhecimento, autoestima, necessidade de autorrealização. Quando nós compilamos essas necessidades, aparecem as demandas. E essas demandas todas exigem conhecimento de engenharia. E é por esse motivo que eu me sinto muito motivado a falar dessa engenharia que nós
poderíamos agora arriscar em falar em uma engenharia pública, mas é uma engenharia necessária ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento social, sem geração de passivos. Bom, por essa trajetória, foi identificado aqui, ao longo, pela minha percepção, de que o Brasil tem um passivo ambiental e social que, para colocar ordem na casa, nós já geramos emprego para toda essa nação. É incrível mesmo. Então, a demanda é muito grande, mas o desconhecimento também é muito grande. Não se contratam engenheiros para fazer serviços, projetos. Quando o engenheiro chega a ser solicitado, já fizeram tudo que não pode ser feito. Então, ocorre um retrabalho, uma perda de recurso, uma baixa na qualidade dos serviços, e por tudo isso, nós temos que conscientizar a sociedade, motivo pelo qual, em nome da Associação de Ex-Alunos, eu estou aqui novamente para despertar esse conhecimento. Nós temos aqui um prefeito presente, um vice-prefeito, né? E também tem no nosso grupo um outro conselheiro que também é vice-prefeito. E nós pretendemos, com isso, avançar e divulgar cada vez mais esse conhecimento de engenharia, que não é restrito. É uma percepção sistêmica, uma abordagem sistêmica de desenvolvimento, né? Vamos colocar uma pílula de cura em nossos municípios, em todo o país, porque não existe engenharia na área pública nacional. O engenheiro é convidado através de licitações, às vezes, para projetos específicos. O engenheiro não... nós temos condição, através dessa metodologia, de chegar em um município, promover uma capacitação dos munícipes, sem distinção de classe, e uma capacitação apartidária. Isso é muito importante. Uma capacitação para divulgar. Alô? Uma capacitação para divulgar a engenharia, para atuar, mostrar à sociedade e os munícipes de que eles são capazes de tomar decisões, de falarem sobre essas demandas de projetos, demandas essas que advêm das necessidades humanas. Então, eu faço inicialmente uma capacitação, depois, nessa dinâmica, eu tenho um questionário, roteiro, para fazer com que todos participem e anunciem e manifestem os seus interesses sob ponto de vista de melhorias e de necessidades locais. Esse material ele é todo levantado, eu tenho aí uma atividade também de uma visita técnica com todos eles ao município, porque o engenheiro que se habilita nessa área, ele passa a ter uma visão mais imediata das patologias nos municípios. Quando se entra em um município, já se sabe muito do que tem que ser feito ali. Isso é da nossa formação. Quando se entra em uma obra, já se sabe tudo o que está acontecendo. Só de estacionar o carro lá de fora, começar a ver andaime, o pessoal trabalhando, tem-se uma noção da dinâmica, se está tudo indo bem, ou se tem, já começa a se perceber o que tem que ser aferido, o que tem que ser melhorado. Nos municípios é a mesma coisa, você entra no município pela primeira vez, já começa a identificar todas as patologias. Por tudo isso, eu faço essa capacitação, dou essa segurança necessária, que é uma necessidade humana, né, necessidade de segurança, dou a segurança necessária na capacitação para os participantes, de como que eles podem trabalhar a visibilidade dessas demandas, a visibilidade das patologias, a visibilidade do que pode ser melhorado. Historicamente, nós temos aí um acúmulo de 4 a 5 décadas que o crescimento brasileiro ele é desordenado. Não tem acato a diretrizes, o que nós conhecemos hoje que é necessário, os chamados planos diretores, e na prática mesmo, saiu uma lei aí em 2006, 2008, pela obrigatoriedade, mas isso não é seguido, os planos diretores estão engavetados. Então, para nós rompermos com isso, nós temos que mostrar e as pessoas começam a manifestar os desejos, o que elas querem para o município. Romper com esse paradigma de que o município tem que ser melhorado com praça de esportes. Tudo é isso, é tudo esportes, escola. Tem muitas escolas, que é uma realidade, que nós passamos no município, as escolas estão fechadas. Porque a questão demográfica, ela é mutante. As pessoas se deslocam, elas emigram de municípios. Eu já fui em município que tinham lá 4, 5 escolas rurais fechadas.
Então, nós temos que ter uma percepção sistêmica de tudo, inclusive na área de educação. Um bom gestor não é aquele que vai fazer escolas necessariamente, que vai fazer uma praça de esportes. Esse conceito tem que ser mudado. E é o engenheiro, dentro dessa visão de infraestrutura urbana e rural, que ele vai identificar as patologias, anunciar, elencar essas patologias e contar com a contribuição dos moradores, porque são esses moradores, os locais, que nos indicam e falam quais são as necessidades, o que eles pretendem. Bom, esse é o cuidado que o engenheiro tem que ter de escutar a sociedade. Nós não podemos chegar e impor projetos. Então, eles anunciam, eu faço uma visita técnica com todos eles têm uma maior visibilidade dos problemas do município, e nós, a partir desse trabalho, eu tenho condições de emitir um relatório, que é muito trabalhoso, mas que nós, engenheiros, temos grande condição de fazer isso, e eu faço até com facilidade. Mas, ainda com essa facilidade, eu tenho um tempo de quase 2 meses para concluir esse relatório de um município. Nós vamos tentar agilizar isso através do grupo de trabalho, em que eu pretendo, com 10 participantes aproximadamente, criar uma forma, inclusive eletrônica, de agilizar esse processo nessa compilação de dados. Isso é feito, mas pode ser melhorado. Então, eu faço esse relatório, volto ao município com os mesmos participantes, apresento esse relatório, atualizo ele para que todos estejam em acordo com o que vai ser apresentado. Depois eu faço uma exposição das diretrizes possíveis, dou os sinais dos planos de ação possíveis também para os gestores públicos, prefeitos, para a Câmara de Vereadores, mostro toda essa possibilidade com as ações necessárias, com a priorização dessas ações, que é o nosso chamado planejamento estratégico, e também deixo um documento que, além de ser um norteador dessas diretrizes, ele também é um norteador para os planos diretores, para o plano diretor do município. Então, vejam só, essa é a chamada pílula da cura, né? Eu tenho um projeto lá feito para a região do Campo das Vertentes, em São João del Rei, e me chamaram, eu ofereci um projeto para fazer esse trabalho, eu ofereci, inclusive, um projeto para o centro de saúde, para o consórcio de saúde. E aí a demanda lá, no ano retrasado, a primeira coisa que eu percebi quando entrei no centro de saúde foi um corredor muito estreito e muitas pessoas sentadas no corredor. Não tinha epidemia ainda. E a primeira coisa que eu percebi, na hora que a gestora do consórcio abriu a porta para eu entrar dentro do prédio, eu senti aquele bafo de pessoas, aquele calor humano e aquele acúmulo, né, de ar denso. E eu falei, isso não pode continuar acontecendo. Então, eu fiz um projeto, que é um projeto totalmente inovador. Ele está à disposição, porque para mim é patrimônio público. Que eu doei esse projeto um centro de saúde em 20 mil metros quadrados, que ele tem uma área central, tá certo? Distribuição e triagem, e eu tenho 5 ou 6 alas, eu estou me lembrando, acho que 5 alas que atendem cardiologia, doenças respiratórias, e traumatismos, né, ortopédicos, a parte ortopédica, oftalmológica, que é uma das maiores demandas que tem, eu não sabia. Então, eu distribuí em alas separadas com corredores, que não tem corredores, são varandas cobertas com 2 metros de largura, cadeiras, e separando as pessoas para não estarem ali em aglomerado, em tempo antecipado à epidemia. Vejam vocês, nós vamos ter que rever todos os nossos hospitais, se for assim, porque não pode acumular pessoas. Mas, na verdade, independente de epidemia, nós, engenheiros, temos que ter uma visibilidade do que é realmente utilizável, a análise do valor do que eu vou fazer, a análise do projeto que eu vou colocar no mercado. O meu projeto é um centro hospitalar, um centro de triagem, um centro de saúde. Então, eu vou colocar as pessoas de forma confortável, não tendo visibilidade que está entrando com marcas, poupando aquela pessoa que está entrando com marcas de
em uma maca do constrangimento de passar por um aglomerado de pessoas na triagem. Todos esses cuidados foram tomados de forma proativa, com a percepção para evitar constrangimentos e evitar riscos das pessoas que não têm patologia mais grave, que estariam ali numa condição de confinamento. Entenderam? Então, por tudo isso, são vários projetos que podem ser feitos em nível de melhorias que não estão sendo aplicados nos municípios. Centro de saúde tem engenharia. Energia tem engenharia. Água de abastecimento tem engenharia. Em tudo, até na alimentação, nós temos engenharia. Então, não é possível que um país como o nosso, Minas Gerais, com 853 municípios, não tenha uma proposta, um plano de capacitação dos profissionais, dos prefeitos, dos gestores, dirigindo para uma perspectiva de atuar com projetos mais duradouros a longo prazo. E eu percebo que a engenharia tem que entrar e ser um pouco mais agressiva nesse processo e divulgar, trabalhar esses gestores públicos no sentido de buscá-los a esse nível de conhecimento e sensibilizá-los sobre a importância disso. E, curiosamente, foi uma grande chance que o Eduardo criou aqui. Nós temos aqui, então, as entidades que são aqui contribuintes com o CREA, MG, e em todo o Brasil, com todos os CREAs, cujo papel é esse mesmo, é divulgar a engenharia, é estar junto à sociedade, sermos uns termômetros da realidade dessas patologias, oferecer projetos, evitar gastos desnecessários. Bom, eu fiz essa introdução rápida, vou passar rapidamente aqui um trabalho que foi desenvolvido a partir do Jequitinhonha, para vocês verem o tanto que é motivante atuar nessa área de engenharia pública. Lembrando que nós temos uma lei que reza sobre a engenharia pública, que é uma lei totalmente distanciada da realidade realmente do que tem que ser feito. Ela restringe porque ela fala que a engenharia pública é uma atividade que uma obrigatoriedade dos municípios de contratar profissionais para dar consultoria e acompanhamento técnico a construções de baixa renda. Imagina vocês, isso é a lei que foi criada. Então, nós temos que mudar isso. Engenharia pública não é isso apenas. Ela é sistêmica. Ela vai oferecer projetos para uma comunidade, para o gestor, de forma a ele ter visão imediata de tudo que é necessário no município, sob o ponto de vista de melhoria, de inversão da curva de custos versus receita. Nós vamos mostrar aqui. Então, vamos começar a projetar. Eu gostaria que ampliasse, por favor, a tela, se possível. O computador é seu, eu não vou mexer, né? Gente, vejam vocês, a importância da engenharia para a qualidade de vida e desenvolvimento dos municípios. Desenvolvimento. Não é desenvolvimento econômico, como aconteceu ao longo dessas últimas décadas, que os prefeitos, governadores selavam acordos, instalavam indústrias no local sem condição para receber aquela indústria. Tá certo? A indústria entrava, criava uma série de danos, trazia benefícios, com certeza, mas poluía, danos sociais, depois ela ia embora. Então ficava um passivo, como existem passivos sociais e ambientais em quase todos os municípios de todo o país. Isso não pode continuar acontecendo. Então, nós temos que mostrar como programar e preparar a casa para o desenvolvimento econômico. Então, infraestrutura é coisa séria. O que eu preciso efetivamente para esse desenvolvimento, nós vamos elencar aqui agora. Pode passar. Tá? Então, como eu falei com vocês, eu tenho que divulgar a associação. Estou aqui em nome dela também, né? Como conselheiro do CREA. Atualmente sou presidente dessa associação de ex-alunos da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, o que me dá muito prazer, e eu tenho grandes parceiros lá me ajudando, a quem eu homenageio aqui por todo o apoio, porque sem eles eu não poderia avançar muito em todo o trabalho que está sendo feito. Então, eu tenho aqui a questão das demandas que não são claras. Não se sabe efetivamente quais são as demandas dos municípios.
aparecem as demandas mais evidentes. Por exemplo, tem uma que quase nunca aparece, que chama-se mobilidade urbana. Não se fala nisso. Então, idosos do interior, cadeirantes, não podem andar, não. Tem que ficar dentro de casa, confinado, como estamos agora. Por quê? Não tem como circular. E por que não tem como circular em um município? Porque não existe código de obras na maioria dos municípios. Se existe código de obra, eles não são, se existem, não são respeitados. Os municípios não têm investimento em fiscalização de ocorrências, de construções irregulares. Nós andamos nos municípios e identificamos avanço de alinhamento frontal de construções sobre as calçadas, as circulações, sobre os passeios, os conhecidos passeios. Tem moradores, proprietários, que não se sentem satisfeitos de ocupar um passeio com 1 metro apenas, não, porque as construções do passado, as urbanizações, elas não eram planejadas e os passeios são estreitos mesmo, com 1 metro apenas. Tem uns que avançam 50 centímetros, tem uns que avançam 1 metro. Então, as pessoas vão circular pelo município, tem que sair pelo meio da rua, cadeirante não anda, qualquer problema com bengala e pessoas com deficiência visual não tem como circular na cidade. Aí vem a questão do trânsito. No passado, nós não tínhamos tantos veículos. Hoje, nós temos muitos veículos. Também, no passado, tudo se concentrava na área urbana. Nós tivemos aí um tempo negro nacional em que todos foram para as grandes cidades, porque planejamento no Brasil, eu escutava isso desde jovem, era a construção civil. Está tendo problema, então nós vamos investir em construção civil para gerar trabalho, desenvolvimento. Um grande equívoco. O grande equívoco. Começava a construir nos centros urbanos, as pessoas vinham para os centros urbanos e não voltavam, vendiam o que tinham lá no interior e não voltavam. Então, elas estão aqui em aglomerados hoje. Então, eu tenho muita experiência de aglomerados. Trabalhei mais de 10 anos em aglomerados. Se vocês me perguntaram se eu tenho solução, eu falo, tenho sim. E eu, como engenheiro, não poderia nunca falar diferente. Em aglomerados, nós temos condições de fazer uma interferência, sim, e melhorar significativamente a condição lá. Porque tem aquele preconceito, é uma favela, né? Não podia falar, agora liberaram que pode falar de novo. Então, é uma favela, então tem que demolir tudo, tirar todo mundo dali. Não. Tem que fazer o chamado cadastro imobiliário, a selagem, identificar as pessoas que querem retornar ao interior, e eu tenho lá o prefeito que vai receber a sua família, que veio embora, que vai ter que voltar. Isso é demanda, gente. Entenderam? Eu tenho que começar a diminuir a densidade física demográfica desses aglomerados. Também tem a questão do reassentamento. Também trabalhei aqui na Prefeitura de Belo Horizonte com 5 grandes projetos, coordenei esses projetos, para mais de 200 mil pessoas, para reassentamentos, qualidade de vida, sistema viário, a questão do saneamento, tudo isso foi observado dentro de relatórios socioeconômicos, a questão geológica. Então, esses problemas de concentração têm solução, sim. Então, não existe aí, na consciência, em toda a sociedade, uma percepção do que realmente é necessário ser feito. As demandas que são anunciadas são demandas políticas, na maioria delas. Aí eu vou cuidar da educação, eu vou cuidar do... Não se fala em mobilidade urbana, não se fala em tratamento de esgotos. Isso inexiste. Aliás, a propósito, quando eu falo em mobilidade urbana, é um projeto alinhado com rede pluvial, com rede de esgotos, com rede de água. E aí você vai no interior, vai abrir, fazer uma inspeção, abre um ponto para fazer uma manutenção. Aquela rede atravessa para o outro lado, não tem cadastro. Não existem cadastros na maioria dos municípios, pelo menos os que eu percebi, e é uma realidade constatada com vários secretários de obra de que não existe um projeto de saneamento, incluindo abastecimento de água, captação de água, rede de esgotos, quiçá, muito mais a questão das estações de tratamento. Muitas delas trincadas, as que foram feitas, trincadas, inoperantes, ok?
Então, vou lá. Quais são as demandas? Tem as demandas que a comunidade quer e as demandas que nós, engenheiros, sabemos que são necessárias. Nós batemos o olho, fazemos uma análise de toda a infraestrutura urbana e rural e anunciamos elas. Então, no passado, tudo isso vinha de forma aleatória. As pessoas migraram para os grandes centros urbanos e agora elas têm que voltar. E eu digo, se nós formos atender todas essas demandas em todos os municípios, eu tenho uma proposta, né, de desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico fantástica, porque eu gero emprego para todos, até para os engenheiros que são contratados. Às vezes, isso é uma questão real, né, que tem que ser colocada aqui, os engenheiros não são contratados como engenheiros da área pública. Estou errado, senhor prefeito. Não são contratados como engenheiros. Eles são contratados como analistas e alguns cargos aí criados, cujo salário mínimo nosso, e eu tenho que ser isso claro aqui, é de 8,5 salários mínimos. Na verdade, na área pública, o salário é de 3, 4 mil reais. Outro dia me ligaram da FEMIG aqui em Belo Horizonte, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. A presidente da FEMIG, uma médica, amiga minha, colega desde juventude, pedindo para eu indicar um engenheiro. Eu perguntei sobre o salário, R$ 3.200. Isso não é forma de lidar com uma necessidade que é real. Nós temos que contratar engenheiros. Eu não quero contratar engenheiro, como eu escutei uma vez, uma assistente social falando assim, não contrata engenheiro, não, contrata mestre de obras. Isso existe na sociedade. Os nossos gestores praticam isso, o que chega a ser desconfortável, antiético e tem que ser denunciado. E eu não fiquei por atrás, não. Eu fiz uma carta, mandei para os Estados Unidos, ela foi demitida. E eu não tenho a menor consciência, como é que fala? Nenhum peso na consciência de ter feito isso. As pessoas têm que tomar um pouco de cuidado nessas questões. Não contrata engenheiro, não contrata mestre de obras. Que conhecimento que ela tem do nosso trabalho? Ela é uma assistente social. Ela tem que ter conhecimento. Ela tem que acatar a nossa profissão e toda a sociedade tem que entender as vantagens da contratação profissional de engenharia para nós melhorarmos os resultados. Então, vamos lá. Então, eu tenho o setor público e engenharia, aquela mão dada ali, está começando a melhorar, viu, gente? Os prefeitos estão começando a contratar engenheiros, sim. Está mudando. Mas muitos deles com salários abaixo do mínimo indicado e acordado. E eu tenho exemplos. Então, eu tenho as demandas, o setor público e engenharia e os exemplos. Vamos lá. Estão aí as 17 demandas que eu previamente anunciei para vocês. Foi uma compilação em 20 municípios. E eu continuei fazendo trabalho com municípios e identifiquei essas demandas. Vejam vocês, estão todas ligadas às necessidades humanas que eu falei de fisiologia, segurança, sociabilidade. Sociabilidade são encontros, igrejas, praça de esportes, entidades, clubes, não é isso? Então, nós, humanos, temos necessidade de estarmos juntos, decidindo, participando socialmente, intelectualmente, com o desenvolvimento de uma forma ou de outra. O município em si já é uma organização, né? É uma necessidade de sociabilidade e de associação. E aí eu tenho associação de ideias. Bom, eu tenho reconhecimento e autoestima, nós vamos ver aí, e a questão da autorrealização. Vamos lá? Eu tenho 6 itens aí diretamente ligados à fisiologia humana. E é muito fácil tomar decisões, porque quando você chega em um aglomerado, todos falam que eles querem que seja atendido prioritariamente. Eles sabem, nós não sabemos. Isso não pode continuar acontecendo. Um governador, um prefeito, nós, engenheiros, temos que saber o que eles precisam. Isso eu constatei trabalhando com grupos de referência, trabalho que eu tinha que fazer pelo contato com a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, eu ia para as vilas e tinha lá, as reuniões eram noturnas, são todos trabalhadores, e os grupos de referência aplicavam isso aí para eles, falavam assim, se você for prefeito, o que você vai fazer primeiro? Tem essa dinâmica na capacitação. Então, vamos lá? É planejamento estratégico. Quais são as 6? Eu vou falando, para não perder tempo. Olha, saúde está ali. É uma necessidade fisiológica. Tem que estar bem, né? Eu não posso ter uma perna quebrada, um curativo, febre. Eu tenho uma série de cuidados, vacinações,
controle de zoonose, eu tenho que ter todo esse cuidado na área de saúde. Mas saúde tem nada a ver com engenharia, tem tudo a ver com engenharia. Não existe a menor perspectiva de um gestor, de um prefeito, de um secretário de saúde não ter o nosso apoio. É necessário para nós diminuirmos as patologias e os riscos. Até a mobilidade urbana diminui risco, porque, em muitos casos, acidentes acidentes ortopédicos por conta da falta de mobilidade urbana e a falta de condição de circulação nas cidades. Então, vamos lá. Saúde tem tudo a ver com engenharia. Eu falo seguramente, desde um projeto de um centro de saúde ou de um hospital, né? O hospital é uma indústria. Pensem bem. Pensem bem, eu sempre falei com meus ex-alunos, hospital precisa de engenheiro na gestão, tá certo? Tem muito engenheiro que é contratado. Identifiquem as demandas de engenharia mecânica, elétrica, eletrônica, civil, na área hospitalar. Então, vamos lá. Saúde. Qual outra ali que eu tenho para lembrar vocês? Energia, está lá em cima. Esgoto. São fisiológicas, hein? Necessidades fisiológicas. Esgoto. Abastecimento de água é outra questão que nos atende na fisiologia. Alimentação e lixo lá embaixo. 6 demandas fisiológicas. Aí você pensa, por onde que eu começo? Por essas 6. Seguramente nós temos que começar por essas 6. Aí, coitado do prefeito que não atender a questão da saúde e da alimentação. Aí eu já falei, né? Alimentação é a primeira delas. Ninguém trabalha com fome. Ninguém estuda com fome. Tá certo? É muito confortável você falar que vai fazer uma estação de tratamento de esgotos. É necessário. Mas aí eu pego todo o recurso que eu teria para garantir a questão nutricional no município, que não pode ser desviado, na verdade, mas era desviado, e deixo de atender aquela demanda ali, que é prioritária, porque ela demanda instantânea, imediata. Olha, nós passamos 500 anos sem fazer tratamento de esgotos, eu não posso deixar minha comunidade para o cidadão passar fome, porque eu vou fazer rede de esgotos, eu não posso concentrar isso. Eu não posso falar que eu estou sem combustível para uma minha ambulância, para levar uma pessoa para outra cidade por conta de um acidente ortopédico, porque eu estou investindo na rede de esgotos. Não existe. A comunidade não vai receber isso de forma passiva. Então, vamos lá. Eu tenho 6 demandas de saúde. Eu tenho demanda de segurança. Segurança patrimonial. O que eu sinto bem? Que segurança é essa também, não só do processo de tomada de decisões, mas é uma segurança patrimonial. Eu estou morando em uma residência que não está na beira, numa área de inundação. Eu moro em uma residência, a minha residência não está em área de declividade, de deslizamento. O que mais tem no nosso país, gente, é área de inundação e deslizamentos. Por quê? Porque os planos diretores não acontecem. Porque a engenharia está ausente ali. A engenharia, quando eu falo, também tem que respeitar e lembrar os urbanistas, arquitetos urbanistas, que são nossos colegas, tá certo? Então, nós não temos um entendimento, porque você vê nos noticiários, deslizou um morro inteiro, as famílias, inclusive aquela questão de Petrópolis, é gravíssimo. Eu coloco carga em solo, que eu vou remover a cobertura vegetal, coloco uma série de cargas pontuais. Nós, engenheiros, sabemos claramente o que é isso, né? Eu tenho que trabalhar em aclives ou declives com tubulões. Então, são cargas pontuais. Eu crio fracionamento, deslizamento, né, de terreno, porque eu estou gerando carga naquela colina, naquele morro. Isso não pode continuar acontecendo. E aí vem a questão dos planos diretores. Olha, onde eu posso construir, que tipo de padrão, que padrão que eu vou construir, onde eu não posso construir. Qual é o sombreamento de áreas não ocupáveis? Não existe isso, gente. Aí vai lá, faz e sai a prefeitura com o passivo correndo atrás para retificar aquela irregularidade, aquela patologia. Bom, por tudo isso, vocês já viram mais ou menos quais são as demandas apresentadas pela comunidade, tá bom? Aí eu tenho as demandas de infraestrutura urbana e rural, vocês podem ver aí, eu não posso ser tão detalhista, mas uso inadequado de máquinas e equipamentos. Não é nenhuma
teoria, é real. Tá certo? Porque não tem manutenção e uso é inadequado, eu vou ter comprometimento daquele equipamento. Eu também tenho déficit habitacional. Existe uma prática também terrível nas prefeituras. Teve um prefeito lá no Jequitinhonha, que já não está mais aqui, ele era mais idoso e já tinha feito já tinha cumprido vários mandatos. A gestão dele era uma fila, eu vou ser realista, porque eu vi essa fila, devia ter fotografado. Ele era um prefeito que ele tinha fila de mulheres com crianças no colo, e ele assinava cheques na época, 1996, dando alimentação, lá perto, viu? Diamantina. Dando alimentação e material escolar e algum material de obra, que é o tal de cimento. Isso era a gestão dele. Assinar cheques dando alimento, isso não existe, gente. Mesmo porque o nosso sistema hoje nutricional, você vai em qualquer vila brasileira, tem nutricionista. Ou vocês não sabem disso? Param caminhões baús com alimentação que passa no centro de referência das associações comunitárias, tem a questão alimentar que é muito bem cuidada. Muito bem, inclusive nas escolas, com nutricionista. Até padaria eu já encontrei feita por centros, esses consórcios sociais, nas vilas em Belo Horizonte. Muito bem organizado. Então, por tudo isso, eu tenho lá a questão do déficit habitacional, uma prática terrível de comprar cimento e não oferecer o projeto. A pessoa pede um vaso sanitário, o prefeito vai lá e compra o vaso sanitário, mas não vai olhar o que é a demanda. Às vezes, você está fornecendo um vaso sanitário numa condição insalubre de risco de deslizamento. Então, é essa engenharia que nós vamos fazer? Não. Eu fui convidado lá na cidade de Diamantina a ir a um bairro. Esse bairro tinha 20 moradias apenas, foi um projeto da Câmara de Vereadores, e era um projeto eleitoreiro mesmo. O nosso colega sabe, a Cidade Nova. Projeto eleitoreiro. Então, essa rua com 20 municípios, 20 moradias, virou um aglomerado com mais de 250 famílias. E pediram para eu fazer um projeto de esgotamento. Mas o bairro é alto, tem nascentes. Aí tinha uma cadeia mais alta lá ainda, que o esgoto saía a céu aberto, julgando onde vão todas as águas para a Cachoeira dos Cristais. Mas você está denunciando? Não, eu estou falando que é real. Isso é real, não pode continuar acontecendo. Nós não temos que falar de saúde? Como que eu tenho lá? Turismo em Cachoeira, que está recebendo esgoto de uma cadeia do bairro que foi criado com 260 moradias. Tudo errado. Aí queriam que eu fizesse um projeto. Eu consegui convencer o prefeito e quase todos do município, secretários, de que nós teríamos condição de remover aquelas 200 e tantas famílias. Perguntei para ele se tinha alguma área devoluta, alguma até, tinha essa área. O projeto nós tínhamos pelo Fundo Cristão para Crianças, todos os projetos para casa célula, para 2 quartos, 3 quartos, dependendo do dimensionamento da família, tudo pronto para fornecer para o prefeito. Ele me perguntou o que eu preciso. Eu falei, um caminhão, 2 duplas, pedreiro e ajudante, materiais e a engenharia. Mas quem era o engenheiro de 20 municípios? Um único engenheiro. Um único engenheiro, em 1996, para atender 20 municípios. E sem condição de trabalho, porque, infelizmente, é a realidade. Ele foi formado, temos uma colega educadora aqui, a Glória, onde que ela está? Glória. Ele foi formado para atuar apenas na construção civil. Aí veio, como ex-coordenador da Comissão de Educação aqui, eu chamo a atenção para isso. As escolas não podem formar engenheiros apenas para atuar na área de edificações, moradias. Isso é restringir muito o trabalho do engenheiro. Especificamente, né, destacando o trabalho do engenheiro civil. Nós não estamos aqui para fazer casas. Construção é consequência. Tá certo? É a finalização do processo. Concepção de projetos é o que é o mais importante. Vamos conceber projetos inteligentes. Fornecer
diretrizes para prefeitos, governadores, presidente, porque realmente, para mostrar que é realmente necessário a ser feito em nosso país. Vamos lá. Degradações ambientais. Está demais. É o passivo ambiental, né? Que a gente identifica erosões, uma série de patologias dessa questão. Então, nós temos aí, e aqui vai uma homenagem aos nossos colegas agrônomos, que eles escutem essa palestra e saibam disso. O meu reconhecimento, porque eles trabalham em recuperação de áreas degradadas. Só que essa área nossa também, nós temos capacitação e formação para a recuperação de áreas degradadas. Quais são os processos, né? Nós vamos mostrar aí hoje uma área no Pará recuperada em 2 anos. Então, vamos lá. Desemprego, êxodo rural, vamos lá. Falta de água, lixo, má conservação das vias, pouca atividade turística. Vou mostrar um caso no final terrível sobre isso. Esgoto sem coleta, sem tratamento. Falta de energia, falta de moradia e ou moradias sem segurança, sem padrões. Outro problema, código de obras, tudo é feito errado. Constrói na divisa, depois fica reclamando que tem umidade, que tem lodo, né? Mas constrói na divisa. No passado, você tinha que afastar 1 metro a 1,5 metro. Hoje tem código de obras que vai ter que afastar 2,30, 2,50 aqui. Mas há aqueles que são infratores, que constroem, depois ficam esperando a anistia das prefeituras. No interior não se controla nada disso. Constrói do jeito que quiser. Constrói até em balanço em cima dos passeios. Isso é normal. Você passa, tem um poste afastado da construção, as construções são frontais, alinhadas, não pode, tem que ter recuo de 3 metros no mínimo, eles constroem alinhados com o passeio e ainda fazem o balanço do 2º andar que costa na fiação elétrica. Está lá, é só fotografar. Né? Eu tenho limpeza e manutenção insuficientes. Subnutrição. Está diminuindo isso, felizmente. Os programas sociais do governo, todo o trabalho tem reduzido significativamente esse problema que existia muito ainda na década de 90. Desemprego. Vamos resolver isso? Eu tenho como gerar trabalho, sim, cuidando do município. Falta de espaços públicos para lazer e esportes. Talvez manutenção, mas quando você encontra os espaços, são todos inativos. Tem até piscina inativa, quadras, porque tem manutenção, tem uma trinca, tem isso, tem aquilo, tem que cuidar da água da piscina. Não funciona. Eu já cansei de visitar a praça de esportes inativa, cheia de mato. Né? Insegurança, são problemas reais, né? Inclusive a questão pública, né? Nós temos aí policiamentos, mas tem municípios que o policiamento vai até às 18 horas, porque ele é feito pelo município vizinho. Vocês sabiam disso? Não tem, à noite eles passam sem acompanhamento policial. Subdimensionamento do transporte coletivo. Isso para municípios, bom. Planejamento e desenvolvimento. Nem se fala nisso em município. Não se sabe o que é planejamento e desenvolvimento. A questão toda aquela teoria de planejamento, nós temos nivelamento de recursos, utilização dos recursos de forma a atender todas as necessidades, nós temos técnicas para isso. Uma delas é a técnica da pesquisa operacional, perfeitamente possível. Você pode sentar com o prefeito, levantar os recursos, homens, materiais e equipamentos, e a questão financeira e fazer o nivelamento atendendo os cronogramas das demandas identificadas. Nada disso é feito. Então, vamos sair dessa condição de sermos engenheiros que vai administrar a construção residencial, engenharia pública de moradias populares, que são muito limitantes. Isso é a banalização, né, gente? Olha, para que engenheiro? Contrata mesmo de obras. Não é isso? Então, vamos lá. Desenvolvimento, atração de investimento. Vou voltar. Planejamento, desenvolvimento, otimização de recursos. Isso é uma área do planejamento, da engenharia, que eles desconhecem também. Obras municipais com qualidade. Ah, sim, gente. Que coisa grave. Como nós encontramos obras que estão totalmente fora dos padrões e da qualidade. Tudo perdido. Eu fui agora recentemente fazer um trabalho desse no município, tem 300 e tantas casas do Minha Casa, Minha Vida, inativas sem poder ocupar. Nós podemos continuar tendo isso agora, tem 2 anos.
Foi em 2017, tá certo? Então, 2017, 300 e tantas casas com trincas, sem poder ocupar. Todas perdidas. Minha casa, minha vida, com recurso da Caixa. Onde estava essa engenharia da Caixa? Onde estavam os engenheiros que o município tem que contratar, ou engenheiro, para fiscalizar esse tipo de construção? Não tem fiscalização. O contrato ele é terceirizado e existe um distanciamento dos gestores do acompanhamento. Vamos lá. Atração de investimento. Olha, se eu tenho uma infraestrutura, eu posso atrair investimento, eu tenho condição de receber indústria, comércios, não é isso? Mas eu tenho que ter infraestrutura, eu tenho que ter mobilidade urbana, eu tenho que ter coleta de lixo adequada, inclusive de materiais sólidos, que não é o lixo, né, que são os recicláveis. Muitos municípios já estão implantando, inclusive fazendo consórcios de recicláveis. Eu tenho a prevenção e tratamento da saúde. Também a nossa saúde, no passado, ela corria atrás das patologias, para resolver patologias. Hoje nós já temos uma seriedade maior da medicina, dos nossos secretários de saúde e das prefeituras, também na prevenção. Aí vem as vacinas, mas falar em vacinas e ambulâncias tendo acidentes ortopédicos porque as pessoas não têm como circular, também não adianta. Entra engenharia novamente. Infraestrutura, mobilidade urbana. Uso adequado de máquinas e equipamentos. Nossa, nem pensam. Engenheiro mecânico, nem pensar numa prefeitura, né, gente? Tem um lá na porta, né? Exato. Então, assim, nem pensar em prefeitura contratar engenheiro mecânico. Civil, também não. Tá claro? Engenheiro mecânico vai garantir o uso adequado das máquinas, dimensionamento, amortização do investimento. Eu tenho que ter uma amortização do investimento. Então, eu tenho aí uma projeção de 8, 10 anos para ele se pagar e dar lucro também para o município. Ninguém pensa nisso, né? Então, amortização de máquinas e equipamentos. Decisões seguras. Por quê? Lá nas necessidades humanas, nós temos a necessidade de reconhecimento. Tem a questão da segurança. Segurança para tomar decisões. Eu não posso ser um bom prefeito, um bom engenheiro, se eu não sei decidir. Às vezes as decisões têm que ser o mais rápido possível, a melhor delas. Então, não é fácil tomar decisões. Eu não posso errar, né? Então, eu tenho as decisões seguras, que está diretamente ligado à segurança humana, que é uma necessidade humana, e o reconhecimento da sociedade que você está fazendo uma boa gestão. Água para abastecimento, vou acelerar, viu, gente? Redução de gastos com doenças, recuperação de águas poluídas, drenagens, coleta seletiva de lixo, política adequada de resíduos sólidos. Eu estou mostrando as demandas e as ações e soluções técnicas e econômicas. Estou falando das ações e soluções técnicas. Água para abastecimento, redução de gastos com doenças, recuperação de águas poluídas, drenagem, coleta seletiva de lixo, política adequada de resíduos sólidos. Não sabem até hoje, essa política não é aplicada na maioria dos municípios brasileiros. Atração turística, canalizações, transporte eficaz, geração de renda, isso é tudo trabalho de prefeito, hein? Isso eu não pulei aqui. E outras. Vamos lá? O que se espera do administrador público? Uma gestão eficaz e eficiente. Não sabem distinguir. Eu sou eficaz porque eu faço, mas às vezes eu faço errado. Então eu tenho que ser eficiente. Eu tenho que otimizar. Eu não posso perder o que eu fiz. Então, o meu produto tem que ter análise de valor, desde a concepção dele. Mas a análise de valor é uma área de projetos. Não é valor só financeiro, não. É de utilização do produto, de uma escola, de uma praça, de uma estação de tratamento de esgotos, de um sistema viário. É análise de valor. Está na concepção de projetos, da viabilidade técnica e econômica, que é a terceira atividade prevista lá pelo CONFEA-CREA, pelo sistema. Então, olha lá, gente, acertar mais é garantir a satisfação da comunidade e o reconhecimento público do trabalho desenvolvido pelo prefeito, vereadores e demais participantes do processo. Demais participantes do processo são todos os apoiadores de uma prefeitura, os engenheiros e a própria comunidade. A engenharia é uma profissão abrangente que fornece argumentos. Tudo isso que eu estou falando aqui hoje com vocês é para sensibilizar.
a todos, né? A comunidade, né? Então, eu vou apresentar argumentos convincentes, porque eu não faço projeto sem ter argumentação. Eu tenho que ter também os métodos de abordagem, método até para fazer projeto. Eu tenho os projetos em si que acontecem a partir da concepção. Então, tem uma diferença entre projeto executivo e projeto administrativo. Desconhece, a nossa sociedade desconhece, em quase todo o país. O projeto executivo é aquele projeto que eu vou detalhar, que eu vou finalizar a concepção a partir de uma demanda apresentada por quem está contratando, por quem está precisando. O cliente pede, você escuta, faz a programação, formata e apresenta o projeto executivo. Projeto administrativo é aquele projeto de captação, é o projeto macro. Eu vou captar o recurso. Para captar o recurso, eu tenho que ter uma boa apresentação da minha demanda, do que eu preciso, seja uma padaria, uma indústria metalúrgica, né? Um aeroporto, uma estação rodoviária, um túnel. Tudo isso é uma apresentação. Depois eu tenho que ter uma análise do mercado, onde eu vou colocar aquele produto. Justifica ou não? Tem mercado ou não? Tem demanda ou não? Tudo isso, vamos em frente. Onde que eu vou fazer aquele produto? Onde que eu vou situá-lo? Qual que é o tamanho do que eu vou projetar? Depois que eu discuto qual é o produto, qual é a demanda, qual é a localização, qual é o tamanho, aí eu vou fazer o meu projeto de engenharia. Lembrando também da arquitetura, tá, gente? É um projeto arquitetônico, mas quando eu falo a engenharia, é toda a parte, inclusive, da arquitetura. Então, eu tenho os meus projetos arquitetônicos e estrutural, os projetos arquitetônicos, estruturais, hidrossanitários, toda a parte de projetos necessários, inclusive de incêndio. É um pacote. Olha, se eu tenho projetos, eu tenho o quê, gente? Eu tenho custos, que é na metodologia exigida pelos bancos de fomento, eu tenho que seguir essa metodologia, que são os projetos administrativos. Eu tenho os custos. Depois eu tenho as fontes de financiamento. Vai ser capital privado, parceria público-privada, a prefeitura vai bancar com tudo, tá certo? Então, com todos a execução. Então, eu tenho aí a 7ª atividade da metodologia implantada pelos bancos de fomento, que é uma metodologia que pode variar em algum item, que é as fontes de financiamento. Como que eu vou garantir aquilo que foi levantado a partir dos projetos, que são os custos. Depois eu tenho o 8º item, que é a análise de retorno do investimento. Isso é projeto administrativo, gente. Eu pergunto, vocês já viram falar, já fizeram algum projeto administrativo? Eu peguei com os meus alunos e trabalhei com a gente, vocês têm que aprender a fazer projetos administrativos. Isso não é contratado. É tudo muito aleatório, muito empírico, muito informal. E os planos é como executar. Uma vez eu fiz todo esse trabalho com o prefeito médico. Aliás, médicos são prefeitos a toda hora, né? Por quê? Sociabilidade, influência. Contratam-se médicos, nomeiam-se médicos o tempo todo para serem prefeitos. O que tem mais de médico que atualmente é advogado prefeito, não é normal, de engenheiro tem menos. É raro você ter um engenheiro prefeito ou em um cargo de gestão pública. Aí o médico me perguntou, como é que eu começo? Eu não sei por onde que eu começo. Tá certo? Então eu tenho os planos, o meu planejamento de abordagem das intervenções. Então, a engenharia é uma profissão abrangente que fornece soluções de baixo custo. Sim, nós temos o compromisso de oferecer soluções de baixo custo. Visando o mais alto retorno, análise de valor, que eu já falei aqui hoje. Garantindo resultados positivos, né? Reconhecimento, inclusive, que é uma necessidade humana. Né? Eu quero ser reconhecido ou não, a sociedade também quer ter reconhecimento e ter orgulho do município onde ela está. Né? E satisfação para todos. A engenharia também é prevenção. A questão da saúde passa muito por engenharia, segurança, acidentes, tudo por engenharia, evitando maiores gastos e trabalhos não necessários. E por que não contratam engenheiros? O que realmente acontece? Quais são as tendências? Não contratam porque existe aí um desconhecimento, tá certo? Da eficácia da contratação de engenheiro. Acham que é caro contratar um engenheiro. Essa prática continua acontecendo. Isso tem que ser mudado. É muito mais barato ter um engenheiro
capacitado para administrar um consórcio de municípios, 2, 3 engenheiros. E quais são as tendências? Vamos lá. Por que não contratam engenheiros? Entendem que o serviço técnico acrescenta o custo, historicamente gasta-se mais do que deveria com serviços, que custariam bem menos e teriam maior qualidade. O que realmente acontece é a economia obtida não contratando serviço de engenharia é subtraída pelos gastos com serviços não projetados. Vamos ver isso aqui agora, graficamente. Muitos prefeitos e administradores de serviços públicos já comprovam a eficácia dos serviços técnicos e contrataram engenheiros para os assessorarem. Eu coloquei isso aí mentirosamente há 3 décadas atrás. Hoje é verdade. Hoje já está acontecendo. A engenharia favorece o desenvolvimento com qualidade, segurança e economia. Eu tenho que acelerar? Me desculpem. Olha que curioso. Eu não posso apresentar gráficos para a comunidade. Então, eu desenvolvi isso aí, ó. Gasto da prefeitura. À esquerda, sem a contratação de engenheiros. À direita, com a contratação de engenheiros. Está claro, né? Está compreensível. Gasta-se muito menos. E olha aí. A diferença a favor dos municípios para novos empreendimentos. É isso aí, gente. Não tem nada melhor em nível de argumentação do que mostrar isso aí. Essa é a realidade. Eu vou ter economia, vou ter retorno. Então, o fluxo de otimização de serviços é esse aí. Eu primeiro tenho que fazer a concepção antes de projetos. Não saiam por aí fazendo projetos, todos os colegas que estão assistindo, sem primeiro trabalhar a concepção, a viabilidade técnica e econômica. Aí, depois que eu tenho o projeto, eu vou garantir o planejamento, que vai promover a execução e controle, e as intervenções. Isso aí, essa rotina aí é a rotina PDCA do planejamento. E agora os exemplos, olha que curioso, muito prazeroso isso, na área habitacional. À direita, vocês estão vendo uma casa que foi demolida de adobe, no Jequitinhonha, no município de Minas Novas. Eu geralmente não falo, mas coisa boa a gente tem que falar, né? No município. À direita, um projeto futuro que estão mantendo o mesmo padrão, sem nenhuma alteração da questão do formato, da especificação local, usou adobe do mesmo jeito, colocamos o pé direito correto, a altura da porta, os padrões, né? A janela, nenhuma intenção de criar qualquer arquitetura que venha a confrontar com a realidade cultural local. Mantivemos o mesmo projeto, mesmo formato que eles atualmente fazem, com a mesma especificação, mas vocês podem perceber, talvez, que tem luz lá no fundo. A mesma senhora que está lá em cima, numa porta muito baixa, que ela é uma senhora baixa, o marido abaixava a cabeça para entrar. Está na janela. Agora ele já apareceu. Está na janela, estão vendo aí? Então, eu tenho essa senhora confortável e as cores da barra deles, eles é que fizeram. Cultura lá do arte, cultura do Jequitinhonha. Eles é que fizeram. Lá à esquerda da casa é uma casa para 2 quartos. Tem vários padrões de casas que foram desenvolvidos. Aí já é uma casa de 3 quartos, com a mesma tecnologia, com os mesmos hábitos locais, as mesmas janelas. Elas não têm báscula, né? Não ventilam, são de madeira, escurecem. Mas a condição de ar, com ar circulando, entrando e saindo. Tá certo? Antes, é muito normal você encontrar isso. À direita, uma casa de 3 quartos. Vocês podem ver as barras feitas à esquerda e as plantas à direita? É a cultura deles, eles têm que colocar um bom trato estético, né? Motivacional. E aí eu tenho exemplos de revitalização urbana e rural, de pontos de lixo acima e projeto arquitetônico, né, urbano, com a regularização, tirar o ponto de lixo. Isso aí aqui na Ressaca, aqui em Belo Horizonte, Contagem, né? Eu estive nessa avenida e ele tinha esse canal e hoje a avenida é aberto, né? Como tem que ser feito, nada de fechar. Avenida Alterosa, Ressaca, Belo Horizonte. O Ribeirão Arrudas com um dano, né? Por conta de deslizamento de chuvas e ele recuperado com gabiões, conforme vocês estão vendo aí. A Avenida Santos Dumont em Belo Horizonte, no passado e hoje, são projetos urbanísticos que os arquitetos têm essa grande demanda e nós, engenheiros, temos que estar dando suporte. Isso aí é a recuperação da mata ciliar do Rio das Velhas com o prefeito de Nova Lima, com o projeto estudantil, vejam vocês aí, ó, a tecnologia de combate ao lixão, cólera em 145 municípios sob alerta, isso aí para dar uma lembrada naquele passado terrível, há mais de 20 anos atrás,
as crianças envolvidas no processo de recuperação de córregos. Teve um município que eu falei, o rio está todo cheio de pneus. Eu falei assim, dê R$1 para cada pneu. Você vai ver se vocês vão ir imediatamente o córrego e param de jogar. Não vai ter mais nenhum pneu no rio. Aqui à direita, uma área, recuperação de área degradada, vocês podem ver o solo totalmente destruído e a mata recuperada por as nossas empresas de reflorestamento. Isso é só para vocês terem uma ideia do que é reciclável. Que não se faz, olha o acúmulo de sólidos não utilizados, que vai para o lixo comum. Isso não pode continuar acontecendo. Aí nós temos um fato que já não existe mais, que é a chegada do Rio Arrudas no Rio das Velhas. Todo o esgoto de Belo Horizonte jogado no Arrudas, e que esse lodo da esquerda aí, hoje nós temos a estação de tratamento de esgotos do Córrego do Onça, que reduziu isso significativamente, e espero que já esteja atuando 100% do tratamento, né? Aí tem um projeto, rapidamente, um projeto de... Vocês podem ver aqui na casa, tem aí um lançamento do esgoto no Rio. Tem lá um X, esse esgoto vai para uma estação de tratamento de esgotos. Lá em cima, vocês têm a captação do rio e por poços o tratamento, evitando, assim, doenças e patologias. E, finalizando, eu tenho que estar aqui presente um colega nosso da cidade de Itajubá. Eu fui lá fazer essa palestra e fiquei encantado com a recuperação do rio Sapucaí. No final da faculdade ali, dá para perceber, com a mata ciliar toda com frutas. E eu fiquei orgulhoso disso, liguei para eles, me manda uma foto disso, que eu quero colocar na palestra. Totalmente recuperado. O sul de Minas tem uma percepção urbanística de recuperação maior, tá certo? Então, nós temos que levar isso para todo o estado e para todo o país. Eduardo, eu tenho mais 5 minutos? Tá. Então, eu vou apresentar um município que estava belo, como está aí, uma represa lá em cima, há 100 anos atrás, e uma indústria têxtil abaixo, que fez a represa para ter energia. Olha que sucesso, hein? Que dignidade há 100 anos atrás. E as cachoeiras corriam no fluxo de águas, e olha o que aconteceu. Tinha turismo nos finais de semana há 100 anos atrás. Olha aí, olha a tristeza. O nosso programador fez perfeito. Ele colocou a cidade soltuda, triste, que é triste, é uma realidade triste. Ocorreram as ocupações, inclusive em volta da represa, com loteamentos, né? São os projetos de desenvolvimento, os títulos de desenvolvimento que geram passivos. Toda a cidade jogando esgoto, aquelas veias em vermelho lá, naquele fluxo de águas. Tá certo? E lá embaixo, estação de areia. E poços artesianos, porque comprometeu a água potável, limpa. Poços artesianos bombeando para uma caixa d'água e uma conta de luz. Há 20 anos atrás, aproximadamente, de R$14 mil. De luz, sem manutenção fora a manutenção das bombas, sem tratamento da água. A água toda insalubre, sendo bombeada, retirada, sem potabilidade e sendo distribuída para a cidade. O que gera isso? Doenças. Não tem engenharia, né? Então, eu mostrei para o prefeito, esses R$14 mil, nós vamos deixar de gastar com eles para investir em outras demandas. Então, eu quero agradecer a vocês. Aí eu coloquei o e-mail da associação, nosso contato, os meus telefones particulares. Nós estamos inoperantes por conta do nosso recolhimento, né, do distanciamento. Nós não estamos trabalhando online, em casa, né? Dessa maneira, estou à disposição para qualquer pessoa que queira discutir mais. Nós temos um treinamento, um curso nessa área, que é um treinamento de 2 dias, que é um curso específico de engenharia pública, e estamos à disposição. Agradeço, viu, a participação de vocês. Eduardo, para finalizar. Eu vou ficar mais ou menos nesse lugar aqui, porque a transmissão desse computador me pega, enquanto eu faço os questionamentos que o pessoal mandou no grupo. Antes, pessoal, agradecer, eu tenho que olhar para a câmera de lá e para todo mundo que está aqui na plenária, agradecer o CREA, que cedeu o espaço para nós, agradecer o nosso diretor de Relações Institucionais, o Álvaro também,
e a equipe da comunicação que está ajudando a gente a divulgar. E agradecer todo o pessoal que está participando aqui, vários presidentes de entidades estão aqui dentro, tem o pessoal do BDMG, tem o pessoal de prefeitura, a gente já está sabendo de outras 2 prefeituras também aqui que já estão compartilhando, seus secretários compartilhando do evento, mostrando para os profissionais de suas regiões. E, Bernardo, tem alguns questionamentos. O Isaac Martins faz uma pergunta: o município que não possui código de obras e não possui cargo para engenheiro civil, pode ser realizada licitação para a contratação de engenheiro para a prestação de serviço de assessoria geral? Esse é o caminho que algumas prefeituras têm adotado, a contratação por terceirizado, por prestação de serviço. Mas é muito importante, Isaac, que esse profissional esteja capacitado dentro dessa formação sistêmica de quais são as demandas. A contratação de profissional para questões pontuais, ela não é suficiente para o atendimento pleno e satisfatório. A Bruna Andrade faz uma pergunta: acredito que muito além do aspecto técnico está a questão cultural. Como trabalhar essa questão com a população e os gestores públicos? É o que nós estamos fazendo através das entidades, que você está dando um grande apoio aqui hoje, que nós estamos unidos, né? Mais de 20 entidades, conforme você já apresentou, Eduardo. Eu tenho feito isso pela Associação de Ex-Alunos. Então, agora, eu acredito que nesse momento aqui seja um start, né, para todo o Estado, nessa sensibilização, para nós tentarmos mudar esse paradigma, essa prática de distanciamento da engenharia que existe em todo o país. Passando aqui por todos os comentários, eu estou vendo a presença da Ruth Carvalhal, que é a coordenadora da Câmara de Civil do CREA Bahia, o Colares, que é coordenador da Câmara de Engenharia Civil do Rio Grande do Sul, e também é o coordenador nacional da Nacional. Tem uma pergunta aqui do Cláudio Márcio Barros Pereira: existe algum movimento ou ação para melhorar a lei da engenharia pública? Não, não existe. Eu tenho feito isso, falado, divulgado, e espero que aqui no QUEA nós temos um ex-vereador que atuou nessa lei, que é o Tarcísio Cacheta. E ele reconheceu que tem que ser mexida nessa lei. Essa lei tem que ser revisada, e aí tem que ter um conteúdo mostrando que efetivamente é essa engenharia. E é interessante participar com a Associação Mineira de Municípios. Conselheiro federal vivo, também aqui de Minas Gerais, está participando, conselheiro federal no Confeia. O Guilherme Silva dando os parabéns para nós aqui. Vou chegar nos outros questionamentos. A Ana Cimento pergunta: considerando que o curso de Engenharia Civil é composto por 5 anos, sendo que são 3 anos de conteúdos básicos a todas as engenharias e somente 2 anos de conteúdo específico de construção civil, por que o engenheiro civil tem que executar a atividade de degradação ambiental se a competência do engenheiro ambiental? Acho que ela foi mais para o lado de atribuição, não dentro do... Sim, quando eu falo que ele tem que atuar nessa área, porque tem a questão do geoprocessamento, do levantamento, que é uma área que nós dominamos muito, né? Com a topografia. Então, com a nossa pequena formação em urbanismo, então nós temos que fazer esse sombreamento, identificar e atuamos conjuntamente. Agora, eu não estou aqui negando, agora tem engenheiros civis que se especializam na área ambiental também. Então, eu estou considerando aquela formação na civil e ambiental, mas é bem colocado, viu, Ana? Pessoal, algumas outras presenças aqui, o conselheiro Pedro Alcântara está aqui também, o Reinaldo Ciscato, lá de Campinas, que sempre acompanha a gente, Gonzaga Guimarães, que sempre acompanha a gente em todos os eventos. Pessoal, tem mais alguns questionamentos aqui, eu não sei se o pessoal aqui da plenária quer fazer algum questionamento, se tiver, pode ficar à vontade. Não? Bernardo, pelo estender da hora, a gente ainda tem a reunião da Civil para continuar. Te agradecer, muito obrigado. Eu olhei o número aqui, a gente chegou em 223 inscrições, a gente chegou em 9 estados do Brasil com essa palestra sua. Ela vai ficar disponível lá no YouTube. Quem quiser compartilhar isso, distribuir isso para alguém, a gente autoriza, você autorizou também. Está autorizado. Te agradecer mais uma vez pela palestra, pela disponibilidade. Tá certo. Eu agradeço a você, Eduardo,
ao Luiz e a todos vocês pela oportunidade. Viu? Obrigado. Agradecer toda vez, eu esqueço de agradecer o Luiz, quem dá o nosso apoio todo na área de informática aqui, quem faz a transmissão de todos esses eventos. Sem a ajuda do Luiz aqui, a gente não ia conseguir também. Obrigado, Luiz. Pessoal que está no YouTube, obrigado por estar aí participando. E a gente já, em breve, avisa de um próximo evento que a gente estiver fazendo. Obrigado ao pessoal das entidades de classe que estão participando aqui, das parceiras, que hoje a gente não deixou todo mundo entrar na sala da videoconferência aqui, porque a gente estava com um equipamento técnico menor, só usando 2 computadores, eu e o Luiz. A gente usa de casa sempre o Luiz com 3 computadores e eu com 2. Na próxima, a gente tenta colocar todo mundo dentro aqui para vocês poderem estar participando também. Flávia, a Márcia, eu vi vários presidentes ali que estão sempre junto com a gente. Obrigado a todo mundo. Até a próxima.